Você já se sentiu cego mesmo tendo os olhos abertos? Essa é a história de um homem que tinha tudo o que o mundo considera sucesso: dinheiro, poder e prestígio, mas perdeu aquilo que realmente importa: a capacidade de enxergar sentido. Um homem que acreditava poder comprar qualquer coisa, até o destino, até o dia em que conheceu um menino que via o mundo sem precisar de olhos. Hoje você vai conhecer Renato Duarte, um empresário falido e amargurado, e Caio, um garoto cego que enxerga com o coração. Uma amizade improvável entre o desespero e a esperança, entre o fim e o recomeço. Mas antes de começarmos, me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo essa história? É sempre emocionante saber até onde chegam as histórias que nos lembram de um simples milagre, o de estar vivo e ainda poder sentir. A chuva caía fina sobre São Paulo naquela noite. No 32º andar de um prédio espelhado, Renato Duarte olhava para a cidade com a expressão de quem vê o próprio reflexo e não se reconhece. Atrás dele, uma mesa de vidro repleta de pastas, contratos e garrafas vazias de uísque refletia o rastro de um homem que perdera o controle. Durante anos, fora chamado de o visionário do setor de tecnologia. Comandava equipes, ditava tendências, movia cifras milionárias, mas bastou um erro, uma fusão mal planejada, uma traição de sócios e o colapso da bolsa para que tudo ruísse. As manchetes de jornal que antes exaltavam seu nome, agora estampavam sua queda. Renato Duarte, o gênio que cegou pela própria ambição. Naquela noite, o telefone tocava sem parar. Advogados, bancos, ex-sócios, todos exigindo o que restava. Mas ele não atendeu. Não havia mais nada a dizer. No fundo, sabia que a ruína financeira era só reflexo de outra falência, mais silenciosa, a do espírito. Andou até o espelho do escritório. O homem que o encarava não parecia ele. Olheiras fundas, barba grisalha, olhos sem brilho. Por um instante, pensou em como o tempo é cruel com quem acredita poder controlá-lo. Abriu a gaveta, retirou uma pequena caixa de comprimidos e um copo de uísque. Sentou-se. Mas antes de fazer o que pensava, o celular vibrou. Era uma mensagem antiga, automática, vinda de um lembrete esquecido. Hoje, visita ao orfanato Luz da Esperança. 9h. Renato fechou os olhos. Era o lugar onde doava brinquedos para fotos publicitárias. O único gesto de caridade que aprendera a usar. Por alguma razão, aquela notificação o fez hesitar. Deixou o copo sobre a mesa e olhou a cidade uma última vez. O uísque continuava intocado quando o corpo dele cedeu. O som do vidro quebrando foi o último eco antes da escuridão. Quando despertou, tudo era branco. A claridade o cegava. E por um instante acreditou estar morto. Mas o som das máquinas e o cheiro de álcool no ar o trouxeram de volta à realidade. Tentou se levantar, mas o corpo não respondeu. Uma voz feminina o conteve. Calma, Sr. Duarte. O senhor está no Hospital São Rafael. Foi encontrado desacordado em seu escritório. Irene, enfermeira experiente, falava com doçura profissional. Renato desviou o olhar sem agradecer. Não queria empatia. Queria esquecer. Mas ela continuou. O senhor teve uma intoxicação grave. É um milagre ter acordado. Ele deu uma risada amarga. Milagre? A senhora usa essa palavra com muita facilidade. Nos dias que se seguiram, recusou visitas, refeições e conversas. Limitava-se a encarar o teto, perdido entre arrependimento e raiva. Do outro lado da parede, porém, o hospital pulsava com vida. Risadas infantis ecoavam por corredores, passos apressados de enfermeiras cruzavam como marés, e uma música suave vinha de algum rádio distante. A princípio, ele se incomodou, mas à medida que o som se repetia, algo começou a mudar. Como se uma pequena brecha de luz tentasse atravessar a escuridão que ele próprio construíra. Certa tarde, enquanto Irene trocava o soro, um canto infantil atravessou a porta. Uma voz doce, afinada e confiante cantava. Mesmo sem ver o sol, eu sei que ele vem, porque eu sinto o calor que me diz. Tudo bem. Renato franziu o senho.
Quem deixa uma criança fazer barulho num hospital? Resmungou. Irene sorriu. Esse é o Caio. Ele canta todo dia. Diz que é para ajudar os outros pacientes a não sentirem medo. E ninguém manda ele parar? Ninguém consegue. Renato virou o rosto, mas a música ficou com ele. Era como se aquelas notas insistissem em permanecer, abrindo espaço onde só havia silêncio. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele não pensou em morrer. Apenas ouviu. O terceiro dia de internação amanheceu calmo. O hospital parecia suspenso entre sons leves, rodinhas de macas, passos apressados e vozes que se misturavam a uma melodia suave. Renato, como de costume, olhava fixamente o teto, tentando não pensar. Mas aquela mesma canção da véspera voltou a ecoar pelo corredor. Era a mesma voz de antes, doce, limpa, mas firme. Uma criança cantava algo sobre estrelas, sol e coragem. Renato se irritou. Apertou o botão de chamada da enfermagem. Por favor, façam esse barulho parar, resmungou. Irene entrou, trazendo um sorriso contido. Senhor Duarte, o Caio está ensaiando. Ele faz isso todas as manhãs. Ensaiando o quê? Isso aqui é um hospital, não um coral infantil. Ela pousou a bandeja de remédios na mesinha e respondeu. É o jeito dele de agradecer por estar vivo. Ele perdeu a visão, mas nunca deixou de ver o lado bonito das coisas. Diz que cantar é o que faz o medo ir embora. Renato bufou. Cantar não paga as contas, nem devolve o que se perdeu. Irene, já acostumada com aquele tipo de resposta, apenas disse: talvez devolva o que o senhor nem sabe que perdeu. Ela saiu e o quarto mergulhou de novo em silêncio. Alguns minutos depois, um som sutil quebrou a monotonia. Algo deslizou por debaixo da porta. Renato olhou. Era uma folha de caderno dobrada em forma de avião de papel. Pegou o objeto, intrigado. Dentro, uma mensagem escrita em letras grandes e tortas. Oi, vizinho do silêncio. Eu sou o Caio. Se o senhor quiser, posso cantar mais baixinho, mas só se prometer sorrir um pouquinho. Do seu vizinho. Renato não sabia se ria ou se irritava. Leu o bilhete outra vez e uma sensação estranha o percorreu. Uma mistura de curiosidade e ternura que não sentia há décadas. Na manhã seguinte, outro avião surgiu. Depois outro. E mais outro. Todos com frases curtas, inocentes e diretas. Vizinho, você gosta de chuva? O senhor já ouviu o som do vento? Como é a cor do mar? Renato começou a responder, de início com sarcasmo. Mas aos poucos, as respostas se tornaram sinceras, até divertidas. Sem perceber, um diálogo silencioso nascia entre a solidão de um homem e a luz de uma criança. E naquele hospital, onde tantas vidas lutavam para continuar, o coração de Renato dava seu primeiro passo para voltar a bater no ritmo certo. Na manhã seguinte, o sol entrou tímido pela janela do quarto. Renato acordou com um barulho suave, a porta se abrindo devagar. Era Irene, trazendo o café e uma surpresa. Posso entrar com uma visita especial? Perguntou. Antes que ele respondesse, uma voz conhecida completou. Oi, vizinho do silêncio. Era Caio. Um menino de cabelos castanhos, sorriso aberto e um tampão cobrindo um dos olhos. Trazia um pequeno rádio de pilha pendurado no pescoço e um boneco de pano amassado nas mãos. Você é o cantor barulhento? Provocou Renato, tentando esconder o desconforto. Caio riu. Não sou barulhento, sou afinado. A senhora Irene disse que o senhor não gosta de música, mas eu não acredito nisso. Todo mundo gosta. Só esquece. Renato o observava com atenção. Havia algo hipnotizante naquele menino. Uma alegria despretensiosa. Uma leveza que não combinava com o ambiente. Quantos anos você tem? 10. Mas minha mãe diz que eu penso como um velhinho. E o que aconteceu com os seus olhos? Ah, isso! Nasci assim. Às vezes o mundo fica todo escuro, mas eu aprendi a acender ele por dentro. Renato franziu o senho. Como assim acender por dentro? Com as coisas boas, ué. Quando eu lembro da voz da minha mãe, do cheiro do bolo da tia Irene, ou do vento batendo no rosto. Aí tudo fica claro de novo. A simplicidade daquela resposta o desmontou.
Por alguns segundos, o homem que passou a vida explicando o mundo por planilhas e gráficos ficou sem palavras. Irene observava de longe sem interferir. Sabia que estava presenciando algo raro, um coração voltando a se abrir. Antes de sair, Caio tirou do bolso mais um avião, desta vez azul. Toma, vizinho. Esse é para quando o senhor quiser lembrar que ainda tem céu. Renato pegou o papel e pela primeira vez sorriu de verdade. Quando a porta se fechou, ele ficou olhando para o avião azul por longos minutos e entendeu que, mesmo sem enxergar, aquele garoto via mais do que ele jamais vira em toda a vida. Os dias começaram a passar devagar, e pela primeira vez, Renato não os via como um fardo. A presença de Caio se tornara um ponto de luz em meio à rotina branca e monótona do hospital. Todas as manhãs, o menino aparecia no quarto sempre trazendo algo. Um desenho feito de memória tátil, uma música nova, um avião de papel colorido ou uma simples pergunta sobre a vida. Cada conversa, por mais breve que fosse, parecia abrir uma janela no coração do empresário. Janelas que ele nem sabia que ainda existiam. Naquela tarde, Caio chegou com o cabelo despenteado e um sorriso que desafiava a tristeza. Tio Renato, sabia que o senhor anda suspirando diferente? Disse, sentando-se na poltrona ao lado da cama. Renato riu com ironia. Suspirando diferente? E como um homem suspira diferente, garoto? Quando o coração começa a derreter, respondeu Caio, encostando a cabeça no encosto da cadeira. Derreter? É. Antes o seu coração parecia de pedra. Agora ele tá virando água. Água boa, sabe? Daquelas que molham as flores de dentro. Renato ficou em silêncio. As palavras do menino, simples e improváveis, tinham o poder de atravessar qualquer armadura. Pensou em quantas pessoas ele havia afastado com a frieza que confundia com força. Quantos amigos deixara de ter, quantos abraços não deu, quantas vozes ignorou. E pela primeira vez, a lembrança não doeu, apenas o fez respirar mais fundo. Caio, você não sente falta de ver o mundo? De enxergar as cores, os rostos? O menino balançou a cabeça. Eu vejo tudo, tio, só que de um jeito diferente. Eu enxergo pelo som das vozes, pelo cheiro das coisas, pelo toque. Às vezes eu sinto que as pessoas que enxergam de verdade são as que mais andam perdidas. Renato sorriu, baixando o olhar. Você fala como se fosse velho. Talvez eu seja, mas ser velho é bom, porque a gente aprende a ouvir mais do que falar. Naquela noite, Renato não conseguiu dormir. Ficou olhando para o avião azul que Caio lidera e percebeu que o papel, tão leve, carregava um peso simbólico. Representava o primeiro gesto gratuito que recebera em muito tempo. Sem interesse, sem troca, sem vantagem. Apenas bondade. O tipo de amor que ele nunca soube reconhecer. Antes de apagar a luz, escreveu um pequeno bilhete e o colocou sob o travesseiro. Garoto, você tem razão. O gelo está derretendo. E se histórias como essa te fazem lembrar que o amor ainda pode renascer onde parecia não haver vida, inscreva-se no canal e deixe seu like. Porque às vezes, tudo o que uma alma precisa é de um gesto simples. Um avião de papel que nos lembre que ainda há céu. A manhã seguinte amanheceu clara, com um sol filtrado pelas janelas de vidro. Caio chegou trazendo uma caixinha de música. Dizia que havia encontrado o objeto num bazar de doações do hospital. Girou a manivela e uma melodia doce encheu o quarto. Delicada, nostálgica, como se o tempo tivesse parado para escutar. É bonita, não é, tio Renato? Eu gosto porque parece que o som brilha. Som não brilha, Caio. Brilha sim. É que o senhor ainda não aprendeu a ver com o ouvido. Renato riu. O menino continuou, explicando como o som do vento, o toque das pessoas e até os cheiros formavam cores dentro da cabeça dele. Quando a senhora Irene entra no quarto, o ar fica amarelo. Quando o senhor fala, fica cinza, mas está ficando mais claro ultimamente. Cinza claro é bom? É o cinza que vira azul quando a pessoa aprende a sentir. Renato ouviu aquilo como quem recebe um diagnóstico novo.
Um diagnóstico que dizia que talvez ainda houvesse cura para a alma cansada. Nos dias que se seguiram, começou a prestar atenção às pequenas coisas. O som distante das orações vindas da capela, o cheiro de café fresco no corredor, o riso de uma enfermeira conversando sobre o filho. Tudo parecia ganhar sentido de novo. Certa tarde, Caio o surpreendeu com uma pergunta. Tio, por que o senhor vivia sozinho antes de vir para cá? Renato hesitou, olhando pela janela. Porque eu estava ocupado demais sendo alguém que eu mesmo não gostava. Caio ficou em silêncio, depois sorriu. Então agora o senhor tem tempo para ser quem gosta. A conversa terminou com os dois rindo. Mas quando o menino saiu, Renato ficou pensativo. Pegou um caderno de anotações e escreveu algo que há anos não se permitia escrever. Hoje ouvi o som do sol. Era simples, mas era novo. E naquele momento percebeu que talvez o menino não fosse o único cego naquele hospital. Talvez ele, Renato, tivesse passado a vida inteira de olhos abertos, mas sem enxergar nada. Os dias corriam como um fio esticado entre dois mundos. O de Renato, feito de perdas e silêncios. E o de Caio, tecido com músicas, cheiros e a insistência de acreditar. A amizade crescia no intervalo entre trocas de curativos e a caixinha de música, entre aviões de papel e confidências sussurradas. Irene, observando de longe, via o milagre discreto. Um homem voltando a existir por causa de um menino que nunca conheceu à vista, mas sempre soube ver. Numa tarde chuvosa, o hospital parecia menor. A água batia nas janelas como dedos impacientes e o cheiro de café recém-passado caminhava pelo corredor. Caio chegou mais calado, o passo medido, o rádio desligado. Renato percebeu de imediato. O garoto nunca entrava sem um anúncio de alegria. "Cadê a música de hoje?" perguntou, tentando soar leve. Caio pousou o boneco de pano na mesa. "Hoje a música ficou na garganta." Renato não insistiu. O silêncio ali tinha textura. Caio sentou-se na poltrona, apertou a borda do assento com força e só então falou. "A minha mãe, ela não veio hoje. Disse que estava tonta." A vizinha levou para o posto. As palavras caíram como pedras. Renato endireitou o corpo na cama. Uma pontada antiga de culpa lhe atravessando o peito. Lembrança de tantas ausências que provocou nos outros. "O posto encaminhou?" perguntou. "Não sei. O telefone dela não chama. A tia da limpeza disse que às vezes a gente perde o sinal de celular nessas horas." A voz do menino vacilou. "Ou perde outra coisa." Renato sentiu o mundo estreitar. Viu-se por um instante, menino também. Outro menino, de outro tempo, esperando o pai que não chegava. Olhou para Irene, que organizava prontuários perto da porta, como quem busca um socorro sem palavras. Ela entendeu. "Vou ligar nos hospitais da região", disse, saindo com passos firmes. O quarto ficou com 2 corações batendo alto. Para distrair o garoto, Renato falou da chuva. Descreveu as gotas escorrendo como veios prateados, o vidro fazendo mapas, o som de tamborzinhos no telhado da copa. Caio sorriu de leve. "Quando eu era menor, achava que a chuva era o céu chorando de saudade do mar", disse. "Hoje eu acho que é o contrário. É o mar visitando a gente em pedacinhos." Renato riu, mas os olhos estavam úmidos. "Você sempre encontra um jeito de transformar qualquer coisa em poesia, garoto." "É que dói menos assim", respondeu Caio. Irene voltou com o celular na mão, o rosto sério suavizado por um esforço de calma. "Sua mãe está no Hospital Municipal Vila Aurora. Teve uma queda de pressão forte. Já está em observação, estável. Vou tentar conseguir uma ambulância para levar você lá, visitar rapidinho." Caio soltou o ar, como quem devolve um peso ao chão. "Obrigado, tia Irene." Ele se virou para Renato, hesitando. "Se eu achar feio ficar com medo, posso ficar com medo aqui mesmo?" Renato estendeu a mão. "Pode. E se faltar coragem, eu empresto a minha. A gente soma." O menino segurou a mão grande, sentiu o calor e demorou alguns segundos antes de soltar. "Tio Renato, quando a gente não enxerga nada, às vezes a gente precisa que alguém descreva o que está acontecendo.
O senhor pode descrever a minha coragem agora? Renato respirou fundo. Sua coragem está de pé, com a coluna reta. Ela chora, mas não recua. E tem um detalhe. Usa botas que fazem barulho de chuva boa. Caio riu, breve, enxugando o canto dos olhos. Irene deu o sinal e a equipe veio preparar a saída. Antes de ir, o garoto deixou um avião de papel sobre o travesseiro de Renato com uma frase rabiscada. Se a estrada escurecer, segue minha voz. Assim, o homem que outrora comprava soluções ficou sozinho no quarto, segurando um avião leve como um remédio que age por dentro. E entendeu, com nitidez dolorida, que a alegria de Caio sempre foi a forma mais alta de coragem. A noite pousou sobre a cidade como um cobertor pesado, mas dentro do Hospital São Rafael, a luz se mantinha acesa em turnos. Monitores, lâmpadas frias, olhos que não dormem. Renato não pregou os seus. A notícia da mãe de Caio girava em círculos no peito, puxando fios antigos de uma culpa que ele conhecia bem, a de ter descoberto o valor do outro tarde demais. Quando Irene voltou, já era alta madrugada. Levei o Caio. Ficou com a mãe por 15 minutos. Foi o que deu para organizar. Ela está lúcida. Exames de amanhã vão dizer mais. Renato assentiu. E o tratamento? Precisam repetir alguns procedimentos e garantir medicação por 1 mês. A assistente social está correndo atrás, mas... Ela suspirou. Vai demorar. Demorar. Palavra cruel para quem tem pressa de aliviar a dor. Foi ali que Renato percebeu a elasticidade do tempo. Nas planilhas, ele cabia em metas. Na vida real, ele custava. Pediu o notebook a Irene. Preciso fazer umas transferências. Ela franziu a testa. Renato, não é hora de trabalho. Não é trabalho. É urgência. O cursor piscando na tela parecia um farol em mar escuro. Em poucas ações, ele reativou uma conta esquecida, vendeu o que restava de um fundo pessoal e, com a ajuda de um contato antigo, garantiu uma cobertura provisória para os custos da mãe de Caio. Pediu sigilo. Irene, por favor, sem meu nome. Só transfere. Ele vai saber. Não agora. Se souber agora, confunde amor com dívida. E eu não quero que a gratidão dele se pareça com a minha vergonha. A enfermeira assentiu com um respeito novo. O tipo de respeito que não é pela fortuna, mas pela mudança. Enquanto concluíam os trâmites, a chuva diminuiu lá fora. O silêncio do corredor deixou passar um som pequeno. A caixinha de música distante, como se alguém a tivesse girado no quarto ao lado. Ele voltou? Perguntou Renato, levantando um pouco o tronco. Voltou. Dormiu rápido, mãozinha segurando o boneco. A mãe o acalmou pelo telefone, respondeu Irene com um meio sorriso. Quando a manhã clareou, Caio reapareceu na porta, cabelo revolto, o rádio de pilha pendurado, o tampão trocado. Trazia no rosto um alívio tímido. A minha mãe falou comigo. Disse que a cama do hospital é dura, mas a voz do médico foi macia. Renato sorriu. Vozes macias ajudam a dor a obedecer. Igual a sua de ontem, devolveu o menino sentando-se na poltrona. Dormi com a sua coragem emprestada. Conversaram pouco, como quem guarda energia. Irene entrou, checou sinais, deixou 2 pães com manteiga sobre a mesa e se retirou para outras alas. Quando o quarto ficou só deles, Caio, de repente, ficou sério. Tio, a tia Irene disse que tem gente boa que ajuda sem querer nada. O senhor acha que existe isso mesmo? Renato respirou, escolhendo as palavras. Acho que existe. E acho que quando a ajuda é de verdade, ela parece vento. A gente sente, mas não vê de onde veio. Então vou agradecer ao vento, disse o garoto, abrindo um sorriso. Renato virou o rosto para a janela, os olhos marejados. Não era hora de revelar. A linha entre reparar e comprar afeto era fina, e ele não queria atravessá-la outra vez. Em vez disso, pediu. Me descreve uma cor? Qualquer uma. Hoje tudo tá cor de manhã, respondeu Caio sem pensar. A cor de quando o medo vai se cansando. Quando o menino adormeceu, a cabeça tombada no encosto, Renato puxou o caderno e escreveu. Ajudar é tirar a pedra do sapato de alguém sem pedir que a pessoa mostre o pé. Depois fechou os olhos e ouviu a caixinha de música como quem reza.
Pela primeira vez em muitos anos, teve a sensação de estar fazendo a coisa certa do jeito certo. Na troca de turno, Irene trouxe notícias. A transferência havia caído, o protocolo médico seria adiantado, a equipe do outro hospital estava alinhada. Ao agradecer, Renato sentiu a humildade grudar no peito, como um cinto de segurança. Engraçado, disse quase rindo. Quando eu dava um cheque antes, parecia que estava comprando aplausos. Agora, sem nome, sem foto, sinto que estou devolvendo uma chance. É assim que a bondade soa quando perde o microfone, respondeu Irene. No fim do dia, Caio acordou, esticou os braços e apalpou a mesinha até encontrar um papel. Dobrou-o em forma de avião com as pontas tortas, escreveu algo e colocou no leito de Renato. Quando o vento agradecer, é porque ele sabe quem você é. O homem encostou o avião no peito e percebeu com nitidez pacífica que a ajuda anônima estava curando 2 pacientes ao mesmo tempo. A mãe de Caio, por fora, e ele próprio, por dentro. O dia amanheceu cinza e o hospital parecia respirar mais devagar. Renato passava os dedos pelo avião de papel deixado por Caio na noite anterior, repetindo mentalmente as palavras escritas ali. Se a estrada escurecer, segue minha voz. Mas naquela manhã, a voz que ele queria ouvir estava ausente. Irene entrou no quarto com passos lentos, o olhar pesado de quem trazia uma notícia difícil. Renato, o Caio descobriu. Ele ergueu o rosto confuso. Descobriu o quê? Sobre o dinheiro. A transferência anônima para o hospital da mãe dele. A assistente social comentou por engano. Ele ouviu. Renato se recostou na cama. O corpo rígido, o ar travado no peito. E o que ele disse? Irene hesitou. Disse que o senhor tentou comprar o amor dele. Por um instante, o silêncio dominou o quarto. Renato fechou os olhos, e uma onda de vergonha o atravessou. Ajudar deveria ser um gesto puro, mas ele agora via o quanto havia de egoísmo escondido na própria culpa. Sem pensar, levantou-se, ainda fraco, e saiu em direção à ala pediátrica. Os enfermeiros tentaram detê-lo, mas ele insistiu. Precisava falar com o menino. Caio estava sentado na cama, o boneco no colo e o rosto voltado para a janela. Renato parou à porta sem saber como começar. Caio, eu soube que você está bravo comigo. O menino virou o rosto devagar. Não estou bravo, só triste. Eu queria te ajudar. Foi só isso. Mas o senhor ajudou com dinheiro, não com coração. Dinheiro some, tio. Coração fica. Renato se aproximou, sentindo o peso de cada palavra. Eu achei que estava fazendo o certo. O certo é ficar, não pagar para resolver. Eu não preciso de um herói, preciso de um amigo. Aquela frase o atravessou como um golpe silencioso. Renato tentou tocar a mão do menino, mas Caio recuou. Vá embora, tio. Quando o senhor quiser conversar de verdade, volta. Ele obedeceu sem resistência. Voltou para o quarto, sentou-se na beira da cama e percebeu o quanto ainda carregava do homem antigo, o que acreditava que generosidade vinha com recibo. O que não sabia é que, às vezes, o amor só é real quando nasce do arrependimento. Enquanto a noite caía, olhou para o avião azul sobre a mesinha e pensou: talvez seja preciso perder a confiança de alguém puro para entender o valor de ser honesto com a própria alma. E ali, no silêncio, começou o verdadeiro processo de cura, o da consciência. A madrugada trouxe um frio úmido e Renato permaneceu acordado, observando o reflexo da luz do corredor na parede. Havia tentado escrever uma carta para Caio, mas todas as frases soavam artificiais, como desculpas compradas. Desistiu. Pegou o livro esquecido na cabeceira e abriu na página onde guardara o avião branco. Ficou olhando para ele, como se esperasse que o papel respondesse por ele. Na manhã seguinte, Irene entrou com o semblante sereno. Não dormiu, não é? Não consegui. Ela colocou o café sobre a mesa e se sentou ao lado dele. Caio está quieto também. Disse que não quer cantar hoje. Renato baixou a cabeça. É por minha culpa. Talvez seja, mas a culpa só serve para alguma coisa quando ensina. Essas palavras o acompanharam durante o dia.
Tentou trabalhar no computador, mas as telas pareciam frias, sem sentido. Andou pelos corredores, observando pessoas que lutavam pela vida com fé simples, mães orando, enfermeiros sorrindo, crianças brincando mesmo entre fios e curativos. Pensou em Caio, e a saudade do menino se transformou em dor física. À noite, não suportou mais. Foi até a capela do hospital. O lugar era pequeno, iluminado por velas trêmulas. Sentou-se no último banco e, sem saber por onde começar, fechou os olhos. Não rezava há décadas, mas naquele instante a prece veio sozinha. Sem palavras, só lágrimas. Pediu para aprender a amar direito. Pediu perdão, não por ter ajudado, mas por ainda precisar ser reconhecido por isso. Quando voltou ao quarto, encontrou Irene esperando. Caio deixou isso para você. Na bandeja repousava um novo avião de papel, branco como o primeiro. Mas desta vez havia algo escrito. O silêncio também fala. Eu ainda gosto do Senhor. Renato segurou o avião com as mãos trêmulas. Não era perdão completo. Era um convite para recomeçar. E isso bastava. Naquela madrugada, dormiu em paz pela primeira vez em muitos anos. Entendeu que o perdão não vem quando se pede. Ele chega quando o coração decide que já aprendeu a lição. Se essa parte da história te tocou, conte nos comentários o que o perdão significa para você. Talvez a sua resposta seja a ponte que outra pessoa precisa para se reconciliar com a própria alma. Aquela tarde parecia qualquer outra, mas o ar no hospital estava diferente. Pesado, elétrico, quase pressentindo algo. Renato observava pela janela o céu escurecendo, as nuvens se acumulando sobre os prédios, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Pegou o avião branco sobre a mesa e passou o dedo pelas dobras do papel. Desde que recebera o bilhete de Caio, não tinha coragem de se aproximar. Mas o vazio no peito começava a doer mais que o orgulho. Antes que pudesse decidir o que fazer, Irene entrou apressada. Renato, o Caio teve uma crise. Ele se levantou num salto. O quê? Que tipo de crise? Respiratória. Está na UTI infantil. O quadro é grave. As palavras caíram como trovões. Renato correu pelos corredores, tropeçando nos próprios passos. Quando chegou à porta da unidade, uma enfermeira o impediu de entrar. O senhor não pode ficar aqui agora. Ele insistiu, mas a mulher balançou a cabeça. Do outro lado do vidro, viu apenas o contorno do corpo frágil do menino, envolto em fios e máquinas que piscavam. Cada som era um soco. Irene o alcançou e segurou seu braço. A equipe está tentando estabilizar. Mas há um problema. Precisam de um medicamento caro, fora da cobertura do hospital. A mãe não tem recursos e... Quanto custa? Muito. E precisa ser comprado hoje. Renato não pensou. Abriu o celular, acessou o banco e digitou senhas com as mãos trêmulas. Cada clique parecia apagar um pedaço da fortuna que lhe restava. Compre tudo. Eu assumo. Irene tentou contestar, mas ele a interrompeu. Dessa vez não é culpa. É escolha. Enquanto a tempestade rugia lá fora, ele ficou na janela, observando os relâmpagos riscarem o céu. Pareciam desenhar o rosto do menino na escuridão. E pela primeira vez, Renato entendeu o que é rezar sem palavras. Apenas com o medo e o amor pulsando juntos, no mesmo compasso. Quando Irene voltou, colocou a mão sobre o ombro dele. O remédio chegou. Eles começaram o tratamento. Renato fechou os olhos e silenciosamente agradeceu. Não sabia se Caio sobreviveria, mas sabia que, enfim, havia feito algo por amor. Puro, sem vaidade, sem espera. A chuva cessou e um raio de sol atravessou as nuvens, refletindo no vidro do corredor. Parecia o brilho de um olhar invisível, dizendo que ainda havia esperança. O amanhecer trouxe o cheiro de hospital misturado com o perfume leve das flores da capela. Renato ainda estava acordado, sentado na mesma cadeira desde a noite anterior. As mãos apoiadas no colo tremiam de exaustão, mas o olhar permanecia firme, fixo na porta da UTI. Cada vez que ela se abria, seu coração parava por um segundo. Por volta das 9, Irene se aproximou com expressão cansada.
mas serena. A cirurgia vai acontecer agora. O medicamento estabilizou o quadro, mas ele precisa de um procedimento urgente para respirar melhor. Renato assentiu. Ele sabe que eu estou aqui? Sabe. Pediu para você não ir embora. Essas palavras o quebraram. Ajoelhou-se diante da janela da capela com a cabeça curvada e murmurou entre os dentes. Por favor, se ele tiver que ficar, me leve. Eu já vivi o suficiente. Ele ainda não. Nenhuma resposta veio, mas o silêncio parecia acolher a prece. Renato levantou-se e voltou ao corredor. Pela primeira vez, percebeu como aquele lugar, que antes lhe causava repulsa, agora era sagrado. Ali dentro, vidas se cruzavam, fé e ciência dançavam no mesmo espaço, e o amor se tornava o idioma universal. Horas depois, a porta da UTI se abriu. O médico saiu com o rosto suado e cansado. A cirurgia foi um sucesso. Ele está estável, mas não voltará a enxergar. Renato sentiu um nó na garganta, seguido de alívio e dor misturados. O que importava era que ele estava vivo. Correu até o leito, viu o menino dormindo, o rosto pálido, a respiração fraca, mas constante. Sentou-se ao lado, segurou a mão pequena e disse baixinho: "Você venceu, Caio. E sem saber, me salvou junto." Ficou ali por horas, observando as máquinas, ouvindo o som do coração do menino batendo. Um compasso que parecia devolver ritmo à própria alma. E enquanto o sol invadia o quarto pelas frestas, ele pensou que talvez aquele fosse o milagre que esperara a vida inteira. Ver, finalmente, sem precisar de olhos. O quarto estava mergulhado em penumbra quando Caio abriu os olhos. O som dos monitores marcava o compasso da vida e o cheiro de éter se misturava com o perfume das flores trazidas por Irene. Por um instante, ele não sabia se ainda sonhava. O mundo parecia silencioso demais, como se respirasse junto com ele. Renato estava ali, sentado na poltrona, as mãos entrelaçadas. Não dormira um minuto sequer. Quando o menino se mexeu, o homem levantou num sobressalto. "Ei! Olha só quem resolveu acordar!" disse, tentando disfarçar a voz embargada. Caio sorriu de leve. "Tá chorando, tio?" "Não. Foi o ar-condicionado." "Aham. O ar-condicionado também soluça?" Renato riu. Foi um riso curto, mas verdadeiro. Segurou a mão pequena com cuidado. "Você passou por um susto, sabia? A tia Irene disse que eu dormi um tempão. Tive um sonho. Eu via tudo." Renato se inclinou, curioso. "Tudo o quê? O senhor com um monte de luz em volta? Só que não era luz de lâmpada, era luz de dentro. Tipo, quando o coração acende?" A voz do menino era fraca, mas havia nela uma firmeza que o homem jamais conhecera. Renato sentiu as lágrimas virem, mas não tentou contê-las. "Você sempre fala como se o mundo fosse poesia, Caio. Mas o mundo é poesia, tio. A gente é que para de ler." O médico entrou, observou os dois e sorriu discretamente. "Ele é forte. Vai se recuperar. Só não espere que volte a enxergar." Caio virou o rosto na direção da voz. "Eu sei, doutor. E tá tudo bem. Eu ainda posso ver o que importa." Depois que o médico saiu, o quarto ficou em silêncio. Renato se abaixou e encostou a testa na mão do garoto. "Você me mostrou o que eu não via. Agora é minha vez de te devolver um pouco dessa luz." "Como, tio?" "A gente vai criar um lugar para outras crianças como você. Um lugar onde a vida tenha som, toque e cheiro de esperança." Caio sorriu, os olhos voltados para onde imaginava estar a janela. "Vai chamar o quê?" Renato pensou por um instante. "Luz que se sente." O menino riu baixinho. "Gostei. É o tipo de luz que nunca apaga." Do lado de fora, o sol atravessava as janelas, desenhando um feixe dourado que pousou exatamente sobre o avião azul, agora pendurado no mural. E naquele instante, o homem que antes via apenas o próprio reflexo enxergou, enfim, o milagre da vida. A beleza de sentir o invisível. Meses depois, a antiga sede da empresa de Renato, antes símbolo de poder e arrogância, havia mudado completamente. As mesas de vidro deram lugar a brinquedos táteis, maquetes,
instrumentos musicais e corredores coloridos. Uma placa simples na entrada dizia: ONG Luz que se sente, um espaço para quem ensina o mundo a ver com o coração. Renato caminhava pelo novo espaço como quem revisita uma memória reescrita. Crianças com vendas treinavam audição e tato, orientadas por jovens voluntários. Irene, agora coordenadora do projeto, cruzava o saguão com pilhas de relatórios, sorrindo entre o caos e o milagre diário. Caio estava sentado no jardim, tocando uma melodia suave em uma flauta. Mesmo sem enxergar, parecia conduzir a atmosfera do lugar. Renato se aproximou, sentou-se ao lado dele e perguntou: Tá gostando? Tá tudo colorido aqui dentro, tio. O senhor conseguiu. Eu só comecei. Você é quem ensinou o resto. O menino virou o rosto, sentindo o vento bater no rosto. Sabia que eu sinto cheiro de futuro? Renato riu. E qual é o cheiro? Cheiro de terra molhada. Igual quando o mundo decide recomeçar. Por um momento, o silêncio entre os dois não era vazio, era pleno. Renato olhou para o alto e percebeu que, mesmo com o sol escondido entre nuvens, o dia parecia brilhar de outro jeito. Talvez porque a verdadeira luz não dependesse do céu, mas de quem aprendia a senti-la por dentro. Do outro lado do pátio, Irene chamava as crianças para o lanche. Renato se levantou e estendeu a mão para Caio. Vamos, pequeno mestre, tem bolo esperando. De cenoura com chocolate? O único que vale a pena. Caminharam juntos, passo a passo, sob o som de risadas e vozes misturadas. Renato olhou ao redor e sentiu uma paz que nunca experimentara antes. A certeza de que, pela primeira vez, estava exatamente onde devia estar. E naquele fim de tarde, o vento soprou pelo jardim, erguendo um dos aviões de papel pendurados no teto. O pequeno avião flutuou e pousou aos pés de Caio. Ele o pegou, sorriu e disse: Viu, tio? O vento sempre lembra da gente. Renato assentiu, o coração leve. Sabia que aquele avião não era apenas um brinquedo. Era a prova viva de que o amor, quando é verdadeiro, nunca deixa de voltar. O tempo passou, mas a lembrança daquela primeira música de Caio ainda ecoava pelos corredores da luz que se sente. O som suave das flautas misturava-se às gargalhadas das crianças, criando uma sinfonia de vida que enchia cada canto da antiga empresa. O lugar que um dia fora símbolo de vaidade, agora respirava amor. E no meio de tudo, Renato caminhava com passos lentos, observando cada detalhe como quem revisita um milagre. Nas paredes, fotos coloridas contavam histórias de superação. Crianças aprendendo braille, jovens descobrindo a independência, mães abraçando filhos que antes tinham medo do escuro. Em uma moldura discreta, uma imagem chamava mais atenção. Caio e Renato lado a lado, sorrindo. O menino segurando um avião de papel entre os dedos. Abaixo da foto, a frase que se tornara lema da ONG. Nem toda a luz se vê, algumas a gente sente. Naquela tarde, haveria uma apresentação especial. Caio, agora com 13 anos, tocaria a música que compôs em homenagem a todos que encontraram esperança ali. Renato esperava no auditório, cercado por pais, voluntários e médicos. Quando o menino entrou, apoiado por Irene, o salão se silenciou. Ele se posicionou diante da plateia, levou a flauta aos lábios e começou a tocar. A melodia era doce, quase espiritual. Renato fechou os olhos e viu, não com os olhos, mas com a alma, o passado se desfazendo como névoa. Aquele som parecia carregar o perdão, o amor, a fé e tudo o que ele um dia julgou perdido. E no instante em que a última nota se dissipou, o público ficou de pé. Caio sorriu, apontando na direção da voz que o aplaudia mais forte. Tio Renato, ainda tá aí? Renato se levantou, engolindo o choro. Sempre estarei, garoto. Você é a minha melhor visão. O menino inclinou a cabeça como quem entende algo maior. A luz não precisa dos olhos, precisa do coração. O salão explodiu em aplausos. Renato olhou para o alto e viu, preso à viga do teto, um pequeno avião azul balançando suavemente com o vento. Sorriu. Era como se o próprio destino tivesse decidido permanecer ali.
lembrando a todos que os milagres mais verdadeiros não iluminam os olhos, iluminam a alma. E se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que significa enxergar com o coração para você. Porque histórias como esta nos lembram que mesmo quando tudo parece escuro, sempre existe uma luz esperando para ser sentida.